O Apóstolo, segunda parte, capítulo 8, Entre os Gentios. Barnabé, Saulo e Tito embarcaram em Tarso para a Seleucia, viagem para um dia único. O tráfego daquela pequena via marítima era intenso e bem regular, pois os navios que vinham de Chipre para Tarso tocavam de volta no porto de Seleucia. De Seleucia passavam por um pequeno canal para o Oronte e, seguindo por ele, chegariam à cidade de Antioquia. O rio Oronte era considerado imundo pelos judeus. Ao contrário do Cídno, o Oronte era em grande parte um lugar de prazeres pagãos, maculado pelas abominações e lascívia dos idólatras. Suas margens sinuosas achavam-se cobertas de loureiros e ciprestes e ostentavam numerosos jardins dedicados a deuses e deusas, cujos sacerdotes eunucos retiniam símbolos ao passarem em embarcações, convidando os viajantes a descerem à terra a fim de os adorar em seus bosques recatados. O mais célebre dos templos ficava na margem do rio, cerca de 8 quilômetros da cidade. Em seu interior ficava uma gigantesca imagem de Apolo. O templo deste deus era rodeado de uma floresta de loureiros, ciprestes e mirtos, e no meio dessa floresta ficavam os bosques e grutas de vários ídolos. Homens, mulheres e crianças queimavam incenso nos altares e se entregavam a licenciosos ritos. Ali, na beira do rio, era o ponto de reunião das mulheres consagradas de ambos os sexos que vendiam seus corpos nas escadarias dos templos, ficavam em torno dos altares à espera dos peregrinos que vinham adorar os ídolos, e as pequenas espórtulas de sua sacra prostituição eram recebidas pelos sacerdotes. O navio em que Saulo e seus companheiros viajavam estava cheio de peregrinos que se dirigiam ao templo de Apolo. Logo que ancorou, desembarcou uma multidão de homens e mulheres. Estas eram de todas as idades, desde jovens virgens até matronas idosas, e todos, tanto os homens como as mulheres, iam ofertar os seus corpos ao ídolo. Os judeus que viajavam naquele navio cobriam os olhos para não verem as abominações que se faziam nos bosques ou tapavam os ouvidos para não ouvirem os sons dos símbolos e a algazarra da multidão. Outros, mais escandalizados pelas nuvens de incenso que desciam pelo rio, achavam preferível tapar os narizes. E assim, isolando seus sentidos do melhor modo possível, cuspiam 3 vezes, repetindo a fórmula: que esta terra de abominações seja assolada. Saulo e Barnabé procederam como os demais, e Saulo insistiu com seu amigo para desembarcarem com os peregrinos a fim de testemunharem as abominações dos pagãos. Tantos anos vivera Barnabé em Jerusalém que chegara quase a esquecer-se dos costumes dos gentios, embora tivesse sido criado entre eles em Chipre, e a intenção de Saulo era torná-los mais vivos em sua memória. Mal haviam posto o pé naquele solo manchado pelo pecado, sentiram-se envolvidos pelas espessas emanações de morte e concupiscência que se desprendiam das cerimônias dos idólatras. Todas as criaturas de Deus fulguravam com o sol e com as suas perfeições terrenas nas abençoadas margens do Dafne. Os loureiros e ciprestes balançavam os ramos floridos a exalar pura fragrância. Os oleandros, modestos como noivas, oscilavam brandamente as frondes. Os verdes prados banhados de sol apresentavam trechos coloridos de vários arbustos, de canteiros de violetas, lírios, jasmins e papoulas vermelhas. E aquele paraíso florido fora transformado num pântano de depravação e pecado. Mulheres de cabelos soltos e seios nus estendiam os braços aos passantes
oferecendo-lhes os corpos cheios de doenças com o abjeto sorriso das rameiras. O cheiro de carnes pútridas e chagas purulentas que saía dos corpos de muitas mulheres mesclava-se com o enjoativo perfume de seus ungüentos. O forte odor de aromatas e as cores vivas dos cosméticos não conseguiam dissimular a decomposição das carnes dos refugos da bestialidade humana que se achavam reunidos debaixo daquelas árvores. Imitando o procedimento das mulheres, também os homens perfumados, cobertos de cosméticos e com trajos femininos, convidavam sorrindo os passantes para o conúbio da morte. Barnabé sentia náuseas lhe convulsionarem as entranhas. Fazia o possível para nada ver, ouvir, nem cheirar e acelerava o andar para sair rapidamente do meio daquele cenário horrendo. Mas Saulo o obrigou a lentear os passos e a contemplar miudamente o procedimento dos gentios. Pelo mesmo motivo, isto é, para o companheiro ver até que ponto ia a degradação dos gentios, Saulo levou Barnabé à Avenida Marmórea de Antioquia. Essa grande avenida, ladeada de filas de colunas, atravessava a cidade desde a Porta de Ouro até a margem do rio. À sombra de árvores viam-se entre as colunas incontáveis imagens de reis e de deuses. Fora Antíoco Seleuco que construíra a avenida, depois prolongada e ampliada pelo rei judaico Herodes o Grande, que se mostrava pródigo de dádivas de construções às cidades estrangeiras. Dia e noite a avenida regurgitava de ociosos e a algazarra desses amantes de prazeres ecoava entre as alvas colunas de um a outro extremo da cidade. Antioquia, a terceira cidade do império, nada produzia. Não tinha a energia e a habilidade de Tiro e Sidom, nem o comércio e a cultura de Tarso. Fundada pelos reis seleucidas para dominarem aquela parte do mundo desde a Síria até os desertos babilônicos, Antioquia hospedava os funcionários e soldados do procônsul. A presença destes atraíra uma população mista asiática à procura de fáceis meios de subsistência. Trapaceiros, cômicos, donos de circos, magos, vendedores de poções miraculosas, mascates de coisas exóticas, eram os elementos predominantes entre a população civil de Antioquia. Grande era também o contingente de escravos sobre cujos ombros recaía a pesada tarefa de trabalhar para aqueles ociosos e impostores. Além desses habitantes normais, exércitos de pessoas das províncias rodeavam a corte tratando de casos particulares, alguns pedindo providências contra a opressão dos tiranos de suas terras, outros procurando obter concessões, como o arrendamento dos impostos ou o recebimento dos direitos do trânsito. Em toda parte viam-se funcionários, centuriões e procuradores. Devido a isso, a cidade estava cheia de hospedarias e casas de diversões, principalmente para as noites. Inúmeras prostitutas representando todas as nações do mundo enxameavam nas hospedarias e nas ruas. Vista de fora, Antioquia era cidade de grande beleza, com seus imponentes palácios, sua incomparável avenida e seus célebres jardins suspensos das pontes do Oronte. Mas talvez que sua maior atração fosse o dissoluto culto da deusa Atorguetes, a sua Astarte, uma Afrodite asiática que era o orgulho da capital dos Seleucidas. Seu ritual tinha especial atrativo para os apetites sexuais dos antioquinos, que eram mais orientais do que gregos. A larga avenida de colunas e estátuas fulgura à luz do sol, que projeta no chão as oscilantes sombras dos ciprestes.
Do cimo do monte Cilífio vem um vento frio, trazendo o perfume de loureiros, modestas violetas e suaves jasmins. O frio vem também do rio Oronte, de mistura com os remotos gritos dos barqueiros. Muitos ociosos se deitaram às sombras da avenida. Sua preguiça é tão grande que nem mesmo tem disposição para rir das facécias dos comediantes que, com suas máscaras extravagantes, se detêm ante eles na esperança de ganharem algumas moedas de cobre para comprarem pão e vinho. Eles não ouvem as jactâncias dos encantadores de serpentes e as suas flautas. Não respondem às ofertas dos adivinhos e astrólogos caldaicos que vendem suas profecias por uma medida de lentilhas cozidas. O único som capaz de os tirar de seu letargo é o retinir dos pratos de cobre dos vendedores de vinho virgem e de água de rosa, sentados à sombra de suas pequenas barracas. Mas muito raramente algum homem levanta a cabeça de cima das pernas de seu companheiro, ainda quando a garganta ressecada está a exigir-lhe um gole de vinho. Subitamente, porém, chegam de longe os sons abafados de tambores e da marcha compassada de uma multidão. Aproximando-se aos poucos, os sons se tornam mais e mais claros e fortes. Aqui e ali um ocioso sai de seu cochilo e lança o olhar ao redor. Agora, dominando os rufos dos tambores e a estrupida dos pés, ele ouve o retinir de pandeiros. Uma multidão de mulheres seminuas a saltar e a dançar como energúmenas está a atravessar a ponte. Excitados, afinal, pela chegada daquela onda tempestuosa, os ociosos ficam alerta. No meio do bando das dançarinas possessas, eles entreveem um jumentinho coberto de sedas, trazido por um grupo de sacerdotes eunucos, com os seus corpos quase nus, untados com cosméticos de todas as cores. Nas costas do jumento vem a deusa Apuleus, metade mulher e metade peixe. À frente, os sacerdotes, em dupla fila, marcham ritmicamente aos zigue-zagues, aos sons dos tambores. Improviso, cessa o rumor. O jumento fica parado no meio de um círculo de sacerdotes eunucos. Os que dormiam debaixo das colunas estão bem despertos e atentos. Alguns se conservam sentados, mas outros se levantam. Todos os olhares estão fixos na deusa e nos eunucos que a rodeiam. Os tambores recomeçam a soar, primeiro lentos e baixos, mas depois cada vez mais fortes e rápidos, num demorado estrugir. E à proporção que muda o seu ritmo, também mudam os movimentos compassados dos sacerdotes. Quando os rufos atingem seu auge, a dança dos eunucos se torna frenética. De repente, um dos eunucos levanta o braço nu e, cravando-lhe os dentes, rasga-lhe uma veia, fazendo esguichar o sangue. Outro sacerdote faz o mesmo. Um terceiro repuxa uma dobra da pele do ventre e dilacera-a com os dentes, pondo a carne à mostra. Aqui e ali uma espada lampeja na mão de um deles que crava em si mesmo, fazendo o sangue borbotar. Em poucos instantes, o curto avental que lhe serve de roupa fica rubro. Então, os turíbulos em torno da deusa começam a envolvê-la com seu fumo, em meio do qual os sacerdotes, com o corpo sangrando, continuam a dançar. Os tambores prosseguem a bater com fúria e os pés tripudiam na relva manchada de sangue. De novo, faz-se um repentino silêncio. Qual de vós quer oferecer sua virilidade à deusa? Qual de vós quer unir-se à grande deusa que recompensa com a vida eterna? Qual de vós quer unir-se à grande deusa que é a Mãe Universal e a fonte da fecundidade? Um moço levantou-se, tinha o corpo de um atleta e o peito musculoso e saliente. Achava-se ainda confuso e um pouco hesitante. Surgira-lhe na cabeça aquela ideia. Seus companheiros, que estavam sentados na relva junto dele, soltaram gritos de aplausos e de encorajamento.
Vamos, oferece tua virilidade à deusa. Os tambores recomeçam, incertos e lentos no princípio, como um convite. Depois os sons se avolumam mais e mais e afinal rebombam violentos num apelo cada vez mais forte. Aproximando-se do moço, um sacerdote eunuco entrega-lhe um cutelo ainda gotejante de sangue. E súbito, o moço abre a cinta. Há um relâmpago de aço e ele atira a carne de sua perdida virilidade aos pés da deusa. Uma chuva de moedas de cobre cai numa bandeja de metal. As mulheres arrancam os ornamentos de seus pescoços, narizes, dedos, orelhas, braços e pernas e os atiram em direção ao jumento. Algumas rasgam os véus de seda de seus corpos, outras dão pacotes de incenso que compram dos vendedores que acompanham a deusa e outras oferecem pombos e medidas de farinha. Em dado momento, matam uma leitoa e depois um carneiro e uma cabra. Um cheiro de carne frita, de azeite e de massa de farinha assada sobe das trípodes armadas ao redor da deusa. Os homens tiram pedaços de carne dos sacrifícios e pegam as vasilhas de vinho. E fim do dia, depois de terem as mulheres passado de mão em mão, depois de uma indescritível orgia de bebedice e de fornicação, o ajuntamento dos fiéis da deusa dispersou-se. Era aquela a cidade a que Saulo fora levado por Barnabé. Voltando-se para Barnabé, ele mostrou-lhe o fermento da bestialidade humana debaixo das árvores e, ao mesmo tempo, contraiu fortemente os lábios, em cujos cantos apareceram frocos de espuma. E, num paroxismo de cólera e desgosto, exclamou: O mundo está submerso numa onda de abominações. Com a sua dissolução carnal, os homens tornaram-se piores do que os animais. São vermes nojentos, chafurdados no lodo da concupiscência. Isto seria o fim de tudo se Deus não se apiedasse deles, enviando-lhes o seu Messias para purificá-los com o seu batismo e colocá-los sob o jugo do reino do céu. Ouço a voz do Senhor dizer-me: Tem compaixão desses homens, leva-lhes a nova do meu advento. Leva essa nova de um a outro extremo do mundo para que não haja debaixo do céu um único povo que não tenha ouvido o nome de Deus vivo e uno e o do Messias que ele enviou para consolar e salvar os humanos. Barnabé encarou seu amigo, via-o possuído do mesmo antigo e ardente zelo que dantes se exprimia em ódio e agora em profundo amor e dedicação aos infelizes.